Agora, o tema é jejum intermitente. Manda todas as suas dúvidas aqui pra gente pelo nosso WhatsApp, claro, 993169898. Pois é, nossas redes sociais agora fritando, porque quando o papo é saúde, meu amigo, principalmente emagrecimento, a possibilidade de, o caminho das pedras para você perder peso, então todo mundo já fica alvoroçado. A gente tá recebendo aqui no estúdio Dr. Lucas Penchel, médico e nutrólogo, e a nutricionista Fernanda Lucas. Lucas, bom dia. Bom dia, tudo bom? O seu sobrenome é Lucas mesmo? Isso, é mesmo? Lucas e Lucas, então. Exatamente. E Fernanda, bom dia. Bem-vindo ao Central 98. Gente, aquela pergunta que não quer calar, o que é o tal do jejum intermitente, doutor Lucas Penchel? Fala pra mim. O jejum intermitente, ele é um estilo de vida. Muitas pessoas confundem como um plano alimentar, uma dieta. Ele é um estilo de vida onde se baseia quando o indivíduo mantém um longo período sem alimentar-se. Esse longo período ele pode ir de 12 a 24 horas. Então, quando a pessoa fica muito tempo sem comer, no caso restrito de alimentos sólidos e líquidos, é chamado de jejum intermitente. Algumas pessoas conseguem ficar 12, 16 ou até mesmo 24 horas sem comer nada. E isso, do ponto de vista biológico, se eu ficar sem comer durante 12 horas, por exemplo, não acarreta nenhum dano para o meu organismo? Eu tenho aqui reserva suficiente para ficar 12 horas mergulhado na piscina? Até alguns anos atrás, essa era uma pergunta que muitos profissionais faziam, e a ideia é que era muito maléfico para a saúde. Mas novas evidências científicas foram feitas tanto em cobaias, no caso em ratos, macacos, camundongos e principalmente em humanos. A partir daí, comprovou-se totalmente o contrário. Nós temos várias vias de energia. Uma delas é a glicose circulante, e quando a glicose circulante acaba, tem a glicose estocada, que é chamada de glicogênio, que fica no músculo ou no fígado, e quando esse glicogênio acaba, temos a gordura. Isso atende mais. Isso não significa, por exemplo, que eu tenho que parar de comer e pronto. Eu tenho que ter alguns cuidados para fazer essa prática. Não posso, por exemplo, tudo bem, agora a partir de hoje eu ficarei de semana em semana 12 horas sem comer. E pronto. Não é assim, não é tão simplista assim a fórmula, né? Não. Como tudo na vida, o jejum intermitente ele tem indicações e contraindicações. Algumas pessoas que têm hipoglicemia, ou aquela glicose rebote, onde a glicose está boa e após uma refeição ela tem uma hipoglicemia rebote e passa mal. Indivíduos com pressão baixa, no caso hipotensão, outros que são praticantes de atividade física assídua, ficam 2, 3, 4 horas praticando atividade física durante o dia, ou que trabalham por um período muito extenso, acorda muito cedo, dorme muito tarde. Tem que ter bastante cuidado e atenção, porque o alimento é fonte de energia, e se a gente ficar muito tempo sem energia, o corpo vai sentir. E o que deveria ser bom passa a ser mal. Deixa eu até fazer uma pergunta para Fernanda aqui. A nutricionista Fernanda Lucas está com a gente nessa conversa. Fernanda, porque há uma indicação, pelo menos é a fala corrente para todo mundo, que as pessoas devem se alimentar de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, seria o ideal. E aí, com essa questão do jejum intermitente, dá para juntar as duas coisas? Como é que é esse equilíbrio? Como é que se dá isso? Então, quando a pessoa faz o jejum intermitente, dificilmente ela vai conseguir se alimentar nessa janela de 2 em 2 horas, né? No jejum, não há preocupação com relação ao horário de se alimentar, né? Até porque você fica várias horas sem comer e após isso não é interessante que você coma o tempo todo, porque senão o seu organismo não vai entender que ele precisa usar aquilo como fonte energética. Você ficou um período longo sem se alimentar e de repente você compensa. Não é uma forma legal de introduzir esses alimentos. A questão de comer de 2 em 2 horas ou 3 em 3 horas, há exceções, né? Há pacientes que realmente precisam de fracionar a dieta. Exemplo, pessoas muito compulsivas, que de repente se ficarem uma janela muito grande sem se alimentar, ela possivelmente vai comer muito no momento só. Então, existem exceções que devem sim comer de 3 em 3 horas. Entendi. Então, não é regra. Inclusive, o jejum não é para todo mundo, né? Como o Dr. Lucas disse. Há pessoas que precisam fracionar a dieta. Pessoas, por exemplo, que têm muito refluxo, né? Que precisam comer pequenas porções por dia. É interessante também fracionar, né? Então, existem casos que realmente a indicação é fracionar e outras é jejum, né? Caso a caso, então, né, Lucas? Exatamente. O que é remédio para alguns pode ser veneno para outros. Então a gente tem que individualizar. A pergunta que eu estou me fazendo aqui agora é como é que é isso, como é que é praticado isso? Tem uma regra? Tem uma prescrição para esse jejum?
quando eu vou me decidir por fazer um jejum intermitente, não basta só a minha vontade, dizer a partir de agora, de 12 em 12 horas eu fico sem comer, eu fico um dia comendo, no outro dia 12 horas sem comer, vai ficar meio descompensada essa história. Qual é a regra, qual é a prática inicial para começar a se fazer um jejum intermitente? Atualmente a obesidade ou sobrepeso é uma pandemia, né? A estatística mostra que vem crescendo cada vez mais. E na nossa prática nós observamos que a maioria das pessoas que estão acima do peso, elas já fazem um pseudo-jejum intermitente. Ficam 8, 10 ou 12 horas sem comer e deixa para fazer uma grande refeição à noite. Um hambúrguer, uma pizza, um jantar grande. E isso não é sinônimo de saúde. Então o jejum não é tão difícil de ser realizado. E realmente tem toda uma ciência, uma prática. Não é, eu quero ficar 12 horas sem comer, vai dar certo. Não é bem assim. Tem as primeiras refeições que devem ser feitas, em qual horário, as combinações que devem ser feitas, a gente tem que individualizar isso. Tem que respeitar o cotidiano de cada pessoa. Algumas sentem mais fome à noite, outras no café. Então a gente tem que individualizar isso. Não tem um protocolo alimentar como se, olha, eu vou ficar 16 horas sem comer e a primeira refeição eu como o que quiser. Não existe isso. E tem uma progressão também, quer dizer, a pessoa começa ficando 12 horas, depois pode passar para 14, para 16, tem isso também? Exatamente, esse é o ideal. É sempre começar com o mínimo, no caso 12 horas. O mínimo são 12 horas, então. Para você começar a fazer a prática do jejum intermitente, você tem que estar disposto a ficar 12 horas sem comer. 12 horas, um jejum semelhante ao que a gente faz exame de sangue. Mas né? jejum total, mas não pode um suquinho, um biscoitinho, nada. Jejum fotossíntese. Isso, o ideal é um jejum total, até mesmo suco, porque o suco tem um açúcar chamado frutose que pode dar pico de insulina. E durante o jejum, o que não deve acontecer é pico de insulina. É água. Água pode. Água pode. Já tá pipocando um monte de pergunta aqui, Antonelli. Olha só. Bom dia, eu tô fazendo jejum intermitente há uma semana. Durante a manhã estou ingerindo só líquido até 1 da tarde. Depois eu alimento de 3 em 3 horas e paro de comer às 9. Tá fazendo certo? É a dúvida do Fabiano Rodrigo, do bairro São Geraldo. Na verdade, a gente precisa saber qual é o horário da última refeição que ele fez na noite anterior. Aparentemente. Segundo a informação dele aqui, 9 da noite. 9 da noite. E a próxima refeição é 1 da tarde. 1 da tarde, sim. Então, no caso, ele está fazendo assim, um jejum intermitente. E neste caso, no protocolo que ele está realizando, as próximas refeições de 3 em 3 horas. Portanto, é um jejum intermitente. Agora, nós precisamos saber qual a finalidade. O que ele está fazendo. Porque se for para emagrecimento, aí precisa fazer um ajuste. Porque nessas refeições de 3 em 3 horas, ele pode estar ingerindo muita gordura saturada, muito alimento de alto índice glicêmico, e ao invés de emagrecer, engordar. Tem um homem, falou Roxo Jardim, de Salinas, Minas Gerais. Foi só colocar aliança que eu engordei. É possível fazer jejum intermitente na vida de casado? Aliás, depois que a gente casa, a gente faz jejum intermitente de outras coisas, né? Que reduz a frequência. Eu queria comentar o seguinte, para quem tá ouvindo a gente, nunca ouviu falar de jejum intermitente, simplesmente o termo foi a segunda maior busca do Google em 2017 na categoria Como Fazer. Então, muita gente de verdade interessada nisso aí. Eu queria perguntar o seguinte, para além do benefício do emagrecimento, quais são os outros benefícios já percebidos no jejum? Tem uma história de renovação das células, tem isso mesmo? Tem isso mesmo. Quando você está de jejum e esse jejum é de forma correta, vale lembrar, só para responder uma dúvida que foi feita aí anteriormente, não é só ficar sem comer. É muito importante saber o que comer, né? Então, a qualidade do alimento que você coloca na janela de alimentação é muito importante. Porque da mesma forma que você vai comer de 2 em 2 horas ou 3 em 3 horas, mas você só vai comer lasanha de 3 em 3 horas. Não vai surtir efeito nenhum, né? Exatamente. Não? Então, Poxa. muita gente pensa que fazer jejum intermitente é só parar de comer e tá tudo certo. Então, o que você coloca na sua alimentação, o que você ingere, a qualidade dessa alimentação é muito importante. Fernanda, isso que vai trazer os benefícios. E uma outra coisa, essa dúvida do ouvinte aqui me trouxe uma outra coisa aqui, porque assim, muita gente escuta ou vê o termo, por exemplo, na internet, jejum intermitente, e resolve fazer por conta própria. Você tem que ter um bom acompanhamento para a coisa funcionar, pelo menos para a coisa andar, né? Com certeza, até para você fazer de forma correta e obter os benefícios, né, que são inúmeros. Falando dos benefícios, você mencionou a questão do reparo celular, né? Esse reparo celular se chama autofagia.
O que isso significa? Quando você está de jejum muitas horas, né, um jejum ali de 12 horas pelo menos, o seu organismo ele faz um mecanismo que se chama autofagia. O que significa isso? Ele faz um reparo celular. É como se as nossas células consumissem proteínas ruins, elementos ruins que estão no nosso organismo como fonte energética. Então, isso é interessante para prevenir câncer, por exemplo, né? Então, assim, além disso também, a gente tem melhora na resistência à insulina, né? Uma pessoa que tem níveis de insulina alto no sangue pode ter muito benefício se você fazer um jejum. Até porque quando você está de jejum, você libera mais gordura como fonte energética, né? Então, o emagrecimento também é um benefício. Tem estudos mostrando também benefício com relação ao aumento de GH, que é o hormônio do crescimento, né? Ele tem picos maiores quando você faz jejum, né? Sem contar efeito na longevidade, né? Quem come menos vive mais, né? Já é um ditado popular aí. Então, o jejum, ele tem inúmeros benefícios. Para emagrecimento, precisa sim ter a questão da alimentação muito correta na janela de alimentação, né? E sempre por acompanhamento, para não existir deficiência nutricional, perda de massa magra. Então, sempre com acompanhamento médico ou nutricional, sempre. Algumas culturas já fazem tradicionalmente o ato de jejuar. E até algumas religiões têm como prática o ato do jejuar, né? Jejuar habitualmente. E essas culturas, o que chama atenção, e essas religiões, o que chama atenção, é que os hábitos alimentares são mais naturais nessas religiões e nessas culturas. Para que eu faça o jejum intermitente, eu tenho que mudar para uma alimentação um pouco mais natural. Eu tenho que converter também a minha alimentação para alguma coisa mais natural, para que seja mais eficiente esse jejum? Sim, para que a gente tenha esses benefícios do jejum, sim. Inclusive a dieta paleolítica, né? Que é uma dieta aí dos nossos ancestrais que faziam jejum, né? Então o jejum ele é muito antigo, né? Não existia reservas, não existia alimentação o tempo todo. Então, o ser humano, ele vivia com as reservas. Ele se viu obrigado a fazer o jejum. Né? Não tinha geladeira, a conservação dos alimentos era muito mais difícil. Quando tinha o alimento, né? Quando tinha. Então, é uma prática muito antiga. E exatamente, para obter esses benefícios, a dieta tem que ser mais natural. O que é a dieta mais natural? Comer comida de verdade, né? Comida viva. Então, isso é comer bem. E aí, se o objetivo for emagrecimento, tem que ter cautela nas quantidades. O jejum intermitente pode se confundir, por exemplo, com vegetarianismo, veganismo. A gente pode fica mais fácil quando você tem essas linhas de alimento, quando você abdica, por exemplo, do consumo da carne animal ou de produtos de origem animal. Você tem uma eficiência maior no jejum intermitente? Não necessariamente, né? Até porque, qual que é o grande problema? Quando você está de jejum, querendo ou não, você passa muito tempo sem se alimentar. E você tem uma janela de alimentação muito pequena, vamos dizer assim, 8 horas, né? E aí, se você não consumir uma grande quantidade de proteína nesse momento, você pode vir a ter perda de massa muscular. A questão do veganismo e do vegetarianismo, se você complementar muito bem a proteína, não há problema. Mas acontece que a grande maioria não sabe complementar essa proteína na dieta. E aí já fica vários momentos em jejum e ainda assim não consegue complementar a proteína diária. E aí o problema pode ser perda muscular. Mas se for por acompanhamento e complementar essa proteína, tá tudo certo, né? É só deixar uma pergunta, que eu sei que você vai fazer um intervalo, deixar uma pergunta. Eu posso computar nas horas de jejum minhas horas de sono ou não? Eu tenho que pergunta boa, né, inclusive, né? Só quando eu tiver acordado que eu faço jejum. Bom, daqui a pouquinho a gente volta, essa conversa continua aqui no Central 98. Doutor Lucas Penchel tá com a gente, a Fernanda Lucas, nutricionista, também participando desse bate-papo sobre jejum intermitente. Tem alguma dúvida? Manda pra gente através do nosso WhatsApp, claro, 98 99316 9898, também pelo nosso Twitter, no @rádio 98 oficial. Mete lá, hashtag Central 98. Já já a gente volta.